Olá pessoal, depois de um longo período aí sem nenhum post, eu volto aqui ativa com um projeto novo aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. É um projeto aí paralelo, de algo que eu queria fazer já há um certo tempo, que estava meio parado aí por conta da pandemia, home office, muito trabalho que eu estava tocando em paralelo. Mas eu acabei evoluindo com esse outro projeto aqui, que é um projeto de um conversor de MSX Basic para ROM, mas já num formato de tokenized, que é um formato que o MSX Basic ele é gravado na memória lá do, do MSX, né? Quando ele roda interpretado, ele é gravado num formato tokenizado, que é um formato codificado, né? Como se fosse uma pré-compilação ou um interpretado aí em P-Code, né? Então, existem outras ferramentas no mercado aí que fazem isso, existem algumas estratégias que você consegue fazer isso pelo emulador, existe uma série de scripts que permite fazer essa mesma coisa aqui que eu vou apresentar para vocês, mas faz um certo tempo que eu queria fazer uma ferramenta própria para ter uma ferramenta que fosse open source, que pudesse ser evoluída para outras pessoas, para outras plataformas, como também eu queria ter ela rodando no Linux, né? Já que eu uso o Linux na minha máquina pessoal, e eu queria ter uma ferramenta que fosse fácil de usar no Linux, e por isso eu decidi aí meter a mão na massa e desenvolver eu mesmo essa ferramenta. É, aqui a página principal, eu boto meus projetos tudo no Launchpad. Ele participei de MSX Base to ROM, permite que você consiga pegar um código BASIC em formato textual simples, né, sem nenhuma codificação especial, que ele pega esse código BASIC, padrão MSX, e transforma ele para um formato de ROM que possa rodar na sua máquina. Isso aí assim, facilitaria para quem desenvolver um jogo e queira distribuir em forma de ROM, em forma de cartucho real, poderia estar usando essa ferramenta, por exemplo. Né? Existem outros também no mercado, mas como eu falei, eu queria iniciar uma que fosse open source, que pudesse ter uma vida útil maior. Então, basicamente, aqui você roda o comando, passando o teu programa .base, ele em texto claro, e ele vai gerar um arquivo ROM. Você pode instalar ele no Linux usando alguns comandos simples que tem aqui na página, já descrito. Ou se você está usando a versão Windows, quer usar a versão Windows, ele tem aqui no link do External Downloads aqui que você consegue baixar a versão para Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui ele funcionando. Basicamente, ele é de linha de comando, né? Eu costumo fazer essas ferramentas para linha de comando porque você consegue usar outros aplicativos aí depois poderia ser usado como um utilitário de outros aplicativos. Então você pode colocar aqui o MX Bias to ROM e ele tem aí os parâmetros dele de rodagem. Aqui eu tenho alguns programas testes. Entre os programas testes que eu é, é, que eu estou trabalhando, eu escolhi aqui um que é da revista desse mês do clube da Clube MX, do Mário Cavalcante, tá aqui, eu baixei de lá do FTP deles, o código original. E tem um outro código que eu fiz um teste em cima dessa ferramenta, que é o Pong aqui, o ótimo Pong que foi desenvolvido aqui pelo Fábio Bento. Excelente, muito criativo aqui o código Basic. Então estou usando ele como exemplo também para testar essa ferramenta nova. Então, o que eu faço aqui? Se eu rodar o comando mx-rom, desse primeiro aqui, msnafo.base, ele vai lá, faz análise léxica, que ele cria os tokens, né? Ele lê os tokens, aí ele gera os tokens do interpretado, do basic interpretado, e aí gera o arquivo ROM. Ele está dizendo aqui que o código basic desse programa aqui ocupou 4% do tamanho de uma ROM que é permitida para o formato basic.
Então, assim, tem muita margem para esse programa aqui é pequeno, né? Tem muita margem para ter um programa maior. Vamos rodar esse programa aqui no emulador. Eu vou abrir aqui tá aqui o minha Snafu ROM. Ele abre. E tá aí o programinha da MSX, da Clube MSX aí desse mês, né? Tá o programinha rodando interpretado, ele não está rodando compilado, né? Isso aqui é um interpretado. Mas aí permite que eu consiga pegar esse arquivo ROM, por exemplo, e grave num. Eu vou abrir aqui novamente. Tá aqui, ó. Ele tem 16K, que é o tamanho padrão, quando você usa Basic interpretado. E permite que eu poderia jogar num cartucho físico e de repente eu tenho ele em versão cartucho. Eu vou abrir aqui o arquivo ROM desse cara. Tá aqui. Ele tem um cabeçalho aqui, ele grava o cabeçalho do arquivo ROM. Para vocês deve estar grego, mas aqui ele tem um cabeçalho do arquivo e tem os tokens, o código basic tokenizado, né? Tá aqui, se eu abrir aqui o código equivalente, por exemplo, esse P aqui, ó, essa variável aqui, que é uma variável de, de um vetor, ele tem aqui, está descrito aqui em formato tokenizado. Inclusive, assim, essas várias vetores é o que eu estou trabalhando no outro projeto, que é o do que compila para assembly mesmo, que gera para assembly. Estou trabalhando nesse momento para reconhecer as variáveis de vetor, né? O comando DIN já está funcionando, estou fazendo ele agora reconhecer a leitura a atribuição das variáveis que são de vetor, as atribuições, e depois o reconhecimento aqui da leitura. É um pouco trabalhoso, né? Aí, assim, para dar uma fugida um pouco assim, do dia a dia, assim, acaba ficando tedioso quando você trabalha no mesmo projeto por muito tempo. Então, eu resolvi tocar para frente esse outro projeto também. Mas tá aí, ele tem aqui o cabeçalho, tá aqui os tokenizados, os códigos tokenizados. Eu testei com poucos programas por enquanto, né? Deve ter alguns bugs certamente. E tem o segundo programa aqui que é o programa do Pong, aqui do Fábio. Eu posso chegar aqui no código e fazer a mesma coisa para ele. Posso chegar o Pong aqui, Pong Pass, e ele vai gerar o ROM. Ele diz que esse programa é maior, ele ocupa 22% da ROM. Aí, então tá aqui, o programa realmente é um pouco maior, ele ocupa 22%. Se eu rodar no emulador, vamos abrir aqui o Pong aqui do Fábio. Tá aí o famoso Pong aqui do Fábio. Ele não acelera o código, né? Obviamente ele é interpretado, mas está lá em formato ROM. Então, como eu falei, é para quem tem o seu programinha em MSX Basic e quer gravar num cartucho ou quer ter em formato ROM, essa ferramenta pode ajudar. Vou abrir aqui o código do cartucho. É a mesma coisa. Ele tem aqui o código aqui em tokenizado, formato de token. E funcional. Então, assim, é um programa longo, cheio de comandos diferentes aqui. Então, eu tive que fazer pequenas adaptações aí, porque o meu analisador de léxico ainda não é perfeito. Então, tive alguns lugares tive que dar espaço para poder ele reconhecer. Mas é uma coisa que eu vou evoluir com o tempo.
Esse ótimo programinha, viu, Fábio? Muito criativo, mas não é só para isso, só para poder pegar um programa Basic e gerar a versão ROM dele interpretada que eu realmente queria essa ferramenta. Essa ferramenta, eu pretendo com ela fazer algo um pouco mais. Ela abre a margem para poder você expandir a linguagem também e fazer uma coisa interessante. Por exemplo, eu poderia expandir para que eliminar o interpretador matemático da Home Basic para colocar um interpretador matemático que seja mais rápido. É uma possibilidade. Eu estava até estudando o código Carcará que o Ricardo tinha disponibilidade na internet aí, o Rickbit, mas é possível fazer, substituir o pacote matemático padrão e incluir outro, então ele vai rodar interpretado, mas como vai estar usando um outro pacote matemático mais rápido, aceleraria a execução do código, isso é possível. Mas o que eu estou fazendo aqui mais de imediato é o seguinte: se você olhar aqui o código do Fábio, ele tem muito comando data aqui, data, e tem muito loop aqui para poder pegar esse comando data e jogar na tela. Então, eu estou evoluindo essa ferramenta para que ela consiga reconhecer dois comandos muito simples. O primeiro comando é um comando include. É uma coisa que as pessoas perceberam quando foram conversar com o Fábio aí no Facebook, é que ele usa uma ferramenta aí para desenhar as telas dele. Essa ferramenta aqui, NMX Tiles aqui. E uma coisa que essa ferramenta permite quando você vai desenhar a tela é você pegar a tela e você pode exportar ela em formato compactado pelo Blender, que é um formato como se fosse zipado, né, compactado. Ele pega a telinha lá e gera um zipão lá daquela tela ou daquele sprite ou o que for, ou da tabela de caracteres. Então, a ideia seria que você desenhasse aqui no MX Tiles como o Fábio fez, exportasse ele compactado pelo Blender, ou então mesmo binário mesmo e pelo Blender por fora da ferramenta compactasse ele, e lá no seu código você fizesse isso que eu estou fazendo aqui. Você vai dar um include, colocasse aqui aqui no caso é o include da tabela de caracteres, tabela de cor, o sprite, a tela de splash e a tela do campo lá, que é aquele campinho lá do Pong. E aí no meio do código, quando você precisasse carregar isso para a memória, você usaria um comando aqui expandido, que aqui no caso estou usando esse comando aqui, no write VRAM, dizendo que eu quero o primeiro include 0, que ele coloca nessa posição de memória da VRAM, que é a tabela de caracteres. E esse segundo aqui, segundo include, eu quero que coloque nessa posição de memória aqui da VRAM, que é a tabela de cores, e aí vai. Então você não precisaria estar fazendo um data no código e fazendo loops lentos, porque ele estaria carregando mais rapidamente usando assembly. Isso aqui ele já consegue compilar. Pronto, aí ele gerou com 9% da ROM. Se eu compilo o Pong original do Fábio, com os comandos data, ele ocupa 22%. Essa versão 2 aqui que eu estou fazendo includes dos dados já compactados pelo Blender, ele ocupa 9%. Então você vê que já tem um ganho. Além do ganho da velocidade que ele vai ter de carregar isso na memória, que você vai usar um assembly para poder carregar ao invés de um fornext, ele vai ocupar menos espaço na ROM. Se eu abrir essa ROM aqui do Pong 2, se eu abrir aqui o Pong 2, ele no início do código da ROM, ele bota um código assembly que estou escrevendo ainda, que não está 100% funcional, ainda está cheio de bug. Depois ele preenche com os dados tokenizados do programa. Ele começa com o cabeçalho do cartucho, depois com o código assembly que eu estou inserindo, depois com o programa tokenizado e por último a versão Platter do binário que foi feito em include. Ele vai estar lá no final do programa, ele é inserido no final do programa compactado. E aí eu tenho um programinha em assembly que eu estou escrevendo que vai ler isso aí e vai descompactar. Ele já está compilando, como eu mostrei aqui, quando roda aqui a versão para debug que eu estou usando.
ele, ele já faz a compilação, ele encontrou 5 includes aqui nesse programa, e o programa dentro da ROM, junto com os includes, só ocupou menos de 10% da ROM. E aí, eu posso até pegar aqui, tentar carregar esse Pong 2 aqui, só que ele ainda está dando erro porque o meu código assembly não está pronto ainda, ainda está com bug. Ele, ele dá um erro de sintaxe aqui na linha 20. A linha 20 é justamente a linha que ele faz o call aqui do comando estendido, que carregaria o include para ROM, para VRAM. O list 20 aqui ele vai mostrar essa mesma tela aqui, mesmo comando. Mas assim, o gravar na ROM o arquivo de dados, o include dos dados já está acontecendo, e o call já está lá gravado, falta só fazer funcionar. No programinha, no projeto, eu tenho aqui o código assembly aqui que eu estou escrevendo, que é justamente para fazer a expansão aqui desse código, rodando o Platter aqui para descompactar na memória. Isso aqui ainda tá muito inicial, ainda vou avançar, mas inclusive aqui no código, daqui, daqui o código-fonte do Lex, que pega e transforma em lésticos, lê o fonte texto em texto claro, transforma em lésticos. Aqui o tokenize aqui que ele pega já esse código léxico e transforma em tokens interpretados, e o ROM que grava o arquivo ROM propriamente dito, né? Então foi uma fonte simples, bem simples, tá lá no Launchpad, quem quiser ir lá pesquisar para poder ver como é que funciona. E aqui também está o código assembly que eu estou escrevendo ainda, que vai descompactar isso na memória. Mas o objetivo aí no final é que eu consiga ter os dados de tela sendo criados pelo NMSX Tiles. Depois no código basic eu só vou me preocupar com a execução disso. Os dados de carregar vai ser muito mais rápido via assembly. Depois eu posso criar outros comandos assembly para expandir, comandos focados em jogos, que expandam ainda mais a linguagem. Então você compilaria, geraria o seu ROM já usando meio interpretado, meio compilado, né? Seria uma coisa é, híbrida, uma solução híbrida. E aí teria essa vantagem, você conseguir ter um sisteminha, um programinha, um joguinho que teria alguns recursos de assembly. Poderia também fazer um include aqui para poder carregar um binário ao invés de algo compactado, um binário mesmo assembly. Você fazer um include de um assembly no meio do código que você dá um call direto naquele assembly lá que você carregou. É uma outra expansão também que eu pretendo fazer para poder permitir nessa compilação, aqui nessa geração do arquivo ROM, ter essa expansão de linguagem. Mas é uma forma aí uma outra forma de gerar jogos assim interessantes para essa plataforma nossa aqui, que é o NMX, amada por todos, né? Pessoal, assim, é isso que eu tenho por enquanto aí. É um projeto novo que eu estou trabalhando, né? Como eu falei. E assim, eu não vou abandonar o outro projeto que gera o compilado em assembly, né? Ele é mais trabalhoso, é uma coisa que tem que ser mais feito com mais calma. Mas isso aqui também é um projeto legal para poder avançar aí com mais uma ferramenta para MSX que permita a gente conseguir fazer umas coisinhas legais aí com. Aqui eu tenho até uns exemplos aqui que eu fiz também, ó, o arquivo ROM aqui, que é um programinha simples que ele faz só um loop. Ele faz só um loopzinho, um dos primeiros testes que eu fiz também para outra ferramenta. Posso fazer aqui um teste 3 com debug, modo debug, por exemplo, ele mostra aqui o código fonte do modo debug, ele mostra que tem aqui quais são os comandos, aqui o tokenize aqui que ele foi criando, né? E quantos bytes para cada linha ele vai ocupar na versão tokenize, em forma de token, né? Tokenizada. E aí esse programinha simples que foi menos de 1%, menos de 0,5% aí da ROM, é, ele criou. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem da ferramenta nova. MX Byte ROM. Tá lá no Launchpad, para quem quiser
utilizar. E a ideia é realmente avançar para ter comandos novos e ter uma mesclazinha de compilado com interpretado, né? É uma ideia nova aí que eu estou tentando avançar. E aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. E vamos lá, bola para frente.